Shalom, shalom, meus amigos. É um prazer sempre poder estar aqui falando, interagindo com vocês. E nessa feita eu quero falar sobre uma coisa que está rodando na internet inteira. O batismo feito pela pastora Lana Holden. E o membro da igreja, eu já não sei mais se é chamado de Tami, de Tommy, eu não sei. É complicado, porque a gente, partindo do princípio bíblico, nós entendemos, e está claro, falando de Bíblia, que o ato do batismo é um ato confessional para os que são da fé, que abandonaram as suas antigas práticas e agora estão vivendo uma nova vida com Cristo. Ou seja, eles passaram pela lavagem da regeneração, como Paulo escreveu. Ou seja, aquele que pecava não peca mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Só que justamente no dia 31 de outubro, no dia em que comemoramos a Reforma Protestante, se deu o batismo da determinada pessoa que estamos falando aqui. E aí eu preciso fazer pelo menos alguns apontamentos bíblicos. Vamos lá? Falando de Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeira pergunta que não quer calar. Como é que pode alguém que está batizando, nasce num corpo feminino, não aceita a sua natureza, ok? Monta uma igreja aos seus moldes, inclusivo, e aí vai batizar uma pessoa que nasce de sexo feminino, mas que quer ser transformado em um corpo de homem. Pergunta que não quer calar. Largou as antigas práticas? Pelo que consta, o seu par também foi batizado nesse mesmo dia. Então, a gente entende que não houve uma mudança nem uma ruptura, porque o evangelho é justamente isso. É uma ruptura com as antigas práticas, com os meus antigos maus comportamentos. As coisas velhas já passaram. A não ser que eles estejam pensando que eles estão celebrando a nova criatura, que eles estão tentando moldar a partir da destruição do corpo original que Deus lhe deu. E aí há de se pensar. Porque quando você vê, por exemplo, Mateus capítulo de número 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, e que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando o seu pecado. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só que o que eu acho mais interessante é que no mesmo capítulo 3, a partir do verso de número 13, o próprio Jesus, não tendo pecado, foi se batizar. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo para nós cristãos é a demonstração de que rompemos com tudo aquilo que era contrário a uma vida regressa antes de Cristo. Não tínhamos entendimento, por isso fazíamos. Agora, virou moda no Brasil as pessoas se batizarem. O cara era artista, era jogador de futebol, e aí a gente não discipula, não prega o evangelho da verdade. E eu fico me perguntando, porque a turma da lacração vai aparecer aí para comentar, para debochar. Só que, primeiro, já começa uma coisa errada porque na Bíblia não tem pastora. E a tal pastora, né, ela tem um relacionamento com uma outra mulher. O que fere o preceito bíblico. O que fere o preceito bíblico. Então, se aquela que é a líder já começa errado, eu vou dizer que esse batismo é ilegítimo. Não é válido. Foi apenas um banho de água. Segundo, para eu levar uma pessoa às águas, eu preciso anunciar as verdades de Deus. E tem coisas que estão aqui que não podem serem quebradas. São verdades absolutas. Elas não são relativas. Vamos a uma delas? Carta de Paulo aos Romanos, orientação paulina, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Falando de Bíblia. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em si vou ler de novo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Fica aqui a minha nota de repúdio para a questão da banalização do batismo. Enquanto tem muita gente que um monte de imposição é colocada para ele não ir às águas, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, vai casar, vai colocar sua vida em ordem, depois vai para o batismo. Por que a gente não acerta as coisas pela Bíblia quando essa galera famosinha aparece? Queria deixar aqui a minha nota de repúdio. Se somos cristãos e se vocês não suportam as verdades da Bíblia, por que vocês querem imitar o que está aqui? Vai viver a vida de vocês, gente. Vai viver o que vocês querem viver para lá. Agora, não coloquem Deus na bagunça de vocês. Não coloquem Deus aonde ele não transita, por conta das abominações que vocês praticam. Vou repetir. Deus criou macho e criou fêmea. Deus criou homem e criou mulher. O que passar disso é procedência maligna.
O que passar disso é desejo exacerbado de mostrar que é aquilo que não é. Ou dizer que Deus errou. Então, minha nota é esta. O batismo só é válido para quem realmente quer deixar para trás os maus hábitos e os maus comportamentos passados. Somos nova criatura, disse Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 5, 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu oro para que Deus converta de verdade. Eu oro para que Deus traga luz no entendimento dessa turma aí. E que a tempo hábil Deus possa mudar o coração e assim revelar a sua graça, bondade e amor. Fica aqui a minha nota falando de Bíblia.